Olá, que a doce paz do Cristo seja abundante na sua vida, na sua família. Tem uma mensagem e, como sempre, o grande desejo do meu coração e a minha súplica ao Senhor é que possa falar ao seu coração. Quero ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus, que é santa. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele choraram em alta voz, choraram até que eles não tiveram mais forças para chorar. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Estamos no mês da família e nesse mês de maio todas as nossas reflexões estão sendo voltadas para as famílias. Nosso desejo é que o Senhor possa conceder graça às famílias, abençoar, e que por meio da palavra de Deus muitas famílias possam ser resgatadas, restauradas, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada família. Queridos, o contexto nos mostra que Davi, ele fugia da presença de Saul, pois o mesmo desejava matá-lo. E nós bem conhecemos esta passagem da Escritura, que Davi, por ser um guerreiro, um herói, e Saul tinha inveja dele, as mulheres cantavam, Davi... Saul feriu os milhares, mas Davi feriu os 10 milhares, e aquilo causava uma certa inveja, um desconforto da parte de Saul, e por esse motivo e tantos outros ele tentava matar a Davi. E Davi, com medo de perecer nas mãos de Saul, ele fugiu e foi ter com o rei, cujo nome era Aquis, e este era rei de Gate, e este rei deu proteção para Davi na terra dos filisteus. Então, Davi, ele não era só, ele tinha também 600 homens, e Davi habitou ali com o seu exército em Gate. E esses homens, cada um tinha as suas respectivas famílias. E Davi, ele tinha as suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, que foi mulher de Nabal, o carmelita. Então, quando quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, ele deixou de persegui-lo. Isso você vai perceber no capítulo 27, versículo 4. E Davi fez o que foi que Davi fez? Davi pediu ao rei Aquis que ele lhe desse terras numa das cidades para que ele habitasse juntamente com os seus 600 homens e com suas mulheres, e também com cada um com sua respectiva família. Aquis foi bondoso para com Davi e lhe deu a Ziclag. Preste bem atenção a esse nome, Ziclag. Eu quero, queridos, lembrar para vocês uns versos bíblicos
para que possamos compreender melhor o capítulo de número 30. Leremos os versos 7, 8 e 9 do capítulo 27. E nos diz a palavra que Davi morou em um território filisteu durante 1 ano e 4 meses. E Davi e os seus soldados atacavam os Gessuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam a terra, que se estende de sul até o Egito. E quando Davi atacava a região, Davi não poupava nem homens, nem mulheres, ele tomava ovelha, bois, camelos e depois retornava a Aquis. Davi, ele era herói, era sanguinário, nós conhecemos muito bem a fama de Davi. E observa que ele feria os amalequitas. Ele feria os amalequitas. Eu quero fazer esse destaque para que você possa compreender mais para frente aquilo que nós queremos trazer. Pois bem, no capítulo 29, o texto diz que os filisteus desconfiaram de Davi. Eles iam para uma peleja e não queriam levar Davi. Então eles foram até o rei e falaram que não queriam que Davi fosse com eles para a peleja. E eles sabiam que Davi era hebreu e todos conheciam bem Davi. Temia que Davi se levantasse contra eles, mesmo sabendo que ele estava sob proteção de Aquis. Davi precisou voltar para a terra dos filisteus. Davi precisou voltar. Nós bem sabemos que o povo filisteu, ele sempre foi um povo que foi oponente a Israel, sempre se opôs a Israel. Davi, ele vai se direcionar agora àquela cidade que eu pedi para você lembrar, a Ziclag. Ele vai se direcionar para Ziclag, aquela terra que o rei havia dado para ele. A partir daqui, entraremos propriamente no texto. A partir do versículo 1, o texto diz que quando Davi, capítulo 1, do versículo 30, capítulo 30 e versículo 1, capítulo 30, versículo 1 de 1 Samuel. Então, o texto diz que quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas, eles tinham atacado Negueb e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Olha, percebam que quando Davi e os seus soldados chegaram, os amalequitas já haviam acabado com tudo. Eu quero ler para dar ênfase os versículos 7 e 8 do capítulo 27, para que você compreenda o que é que está acontecendo. Olha, Davi e os seus soldados atacavam os Gessuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povos que desde os tempos antigos habitavam na terra que se estende de sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens, mulheres, ele tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos, roupas e retornava a Aquis. Era isso que Davi fazia. Então, Davi, juntamente com os seus soldados, derrotaram os amalequitas, arrebentaram com tudo. Em um certo período, como eles não podiam contra o exército de Davi, o que foi que eles fizeram? Atacaram as famílias. As famílias estavam desprotegidas. Veja que houve uma retaliação dos amalequitas. O texto bíblico nos diz no versículo 2 do texto que nós lemos, que eles levaram todos como prisioneiros. Todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, não mataram ninguém, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Olha que cenário terrível. Olha que cenário Davi e os seus soldados encontraram.
Que cenário terrível. O texto diz, queridos, que quando eles chegaram a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram tudo destruído, a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Além, meus amados, dos danos materiais que são reparáveis, eles perderam as suas famílias, pois foram levadas como prisioneiras, e eles não sabiam quando os veriam e se os veriam mais. E eu quero pensar com você o que fazer diante do ataque do inimigo contra a nossa família. Sabemos que o inimigo, ele ataca o tempo todo, foi desde o princípio, e ele não para de atacar a família. Você já imaginou um cenário como esse? Sair de casa e quando chegar só achar cinzas e não encontrar seus filhos, suas filhas, suas mulheres. Você já imaginou que dor? E o que fazer diante de uma situação dessa? O que eles fizeram? O texto bíblico diz que eles choraram, até não terem mais forças para chorar. Existem situações em nossas famílias que ficamos meio que impotentes, a situação é tão séria que nós não temos outra atitude senão chorar e chorar. O texto segue e diz que os homens queriam apedrejar Davi. Isso está no versículo 6. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados. Por que eles estavam amargurados? Por conta de seus filhos, das suas filhas. Mas existe algo importante que eu quero falar para você. O texto diz que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia! Davi se fortaleceu no Senhor. Mas o que fazer, queridos, mesmo fortalecido no Senhor? Mesmo fortalecido no Senhor, a situação era real e ela estava ali. Davi fez algo. Davi orou ao Senhor, uma oração simples, mas objetiva. A oração de Davi é: devo perseguir o bando, eu vou alcançar. E Deus trouxe resposta positiva a Davi e disse: vá, Davi, persiga o bando, você vai alcançar sim, você vai derrotar. O Senhor proveu todos os benefícios necessários. Davi não sabia de fato o caminho que eles tinham seguido, mas eles seguem por um determinado caminho e lá encontram um egípcio. E aquele egípcio é usado para orientar Davi e dizer para onde eles foram. É claro, aquele egípcio com medo de ser penalizado mais tarde, pediu para que Davi jurasse que não entregaria aos amalequitas. Ele estava na peleja, mas adoeceu e ali já estava 3 dias ali cansado e com fome. E Davi, juntamente com os seus soldados, alimentou a ele, e ele foi o instrumento que levou Davi. Davi foi, queridos, e ele derrotou o exército inimigo. Ele teve um desfalque no caminho de 200 homens. Aqueles homens cansaram e não foram para a peleja. O resumo, queridos, é: Deus restituiu tudo para Davi e para os seus soldados. O desfalque de 200 homens não impediu a vitória. E você sabe por quê? Porque a vitória não estava em Davi. A vitória não estava nos seus 600 homens, nem nos 400 que continuaram na peleja. Mas a vitória estava no Senhor, naquele que ele se reanimou,
naquele que ele se fortaleceu. Quais são as aplicações, queridos, que nós podemos fazer para nossas vidas e para as nossas famílias? Nunca esqueça, meu amado, minha amada, que você é só. Que você não é só. Nunca esqueça, você não é só. Você tem uma família. Há quem seja só no mundo, mas em suma não é assim. Você tem uma família. O inimigo, quando ele não consegue nos vencer, quando ele não consegue vencer você, ele ataca os seus, para tentar lhe fragilizar. Por isso nós devemos ter cuidado. Por isso nós devemos estar sempre orando e protegendo e resguardando a nossa família. Porque o inimigo, ele não dorme. Ele não dorme. E a nossa família, infelizmente, é alvo do inimigo, porque desde o princípio ele lutou contra a família e ele não cessa de lutar. Meus amados, diante do mal que aflige as nossas famílias, as lágrimas são inevitáveis. São inevitáveis. Deus contempla as nossas lágrimas. O texto diz que Davi e os seus soldados, eles choraram, não foi pouco. Choraram, choraram, até não terem mais forças para chorar. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Chora, 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 e não tem mais forças para chorar. O soluço vem de tanto chorar por conta de uma situação complicada na sua casa, por conta de um ataque do inimigo na sua família. Faça como Davi fez. Se reanime no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Não chore somente. Se fortaleça. Em situações difíceis, queridos, que nós vivemos na nossa casa, na nossa família, não adiantará nada agir com rigor e nem ficar procurando por culpado. É preciso unir as forças para alcançar a vitória. Por que digo isso? Porque os soldados de Davi queriam apedrejá-lo. Os soldados queriam apedrejar Davi. Olha que coisa, uma situação daquela. Todas as famílias tinham sido levadas cativos, agora eles queriam apedrejar Davi. Do que resultaria isso? Tem famílias assim, ficam procurando culpados, ficam lutando, brigando entre si. O texto diz que eles uniram as forças e Deus deu vitória. Eles uniram as forças daí e Deus deu vitória. Eles foram para a peleja. E a palavra para a sua vida é: peleje sempre pela sua família, não desista. Dê o máximo de si. E quando as forças esvaírem-se, não se esqueça, Deus continuará com você. Deus continuará pelejando por você. E a bênção do Senhor será dispensada sobre a sua vida. Mesmo que você não tenha mais força para pelejar até o fim. Claro, dentro das suas possibilidades, peleje. Se não pode mais pelejar, porque não tem força, não se culpe. Se você não tem mais força, não se culpe. Se fortaleça no Senhor, entenda que o Senhor está contigo. Eu sei que mesmo quando nós pelejamos, não somos nós, mas é o Senhor que peleja por nós. Mas quando as suas forças esvaírem-se, esteja certo que você está sob os cuidados do Senhor. O texto diz que 200 dos homens de Davi, eles não foram mais para a peleja, porque estavam cansados. Estavam cansados. E diz a narrativa que alguns homens maus,
Eles disseram para Davi: olha, Davi, já que nós já tivemos a vitória e nós trouxemos várias coisas do exército do inimigo, e agora esses homens que não foram para a peleja, eles não terão participação nenhuma do que nós trouxemos, das bênçãos, por assim dizer, dos despojos. E Davi disse: olha, não, o Senhor nos deu a vitória e nós vamos dividir tudo em partes iguais. Ou seja, aqueles que não tinham mais forças, eles e suas famílias também foram abençoados. O desejo dos homens maus seria que fosse restituído somente a família, os filhos, enfim. Mas o Senhor restituiu tudo, o Senhor abençoou aqueles. Você sabe por quê, queridos? O Senhor conhece nossa estrutura. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Talvez se aqueles homens fragilizados, cansados do jeito que estavam, talvez se eles fossem para a peleja, eles se tornassem até presa fácil para o inimigo. Eles não foram. Davi disse: olha, eles ficaram aí guardando as bagagens e eles vão ser abençoados também. É claro, a palavra é: dentro das suas possibilidades, não deixe de pelejar. Não deixe de pelejar. Entenda que o Senhor está sempre com você. Reanime as suas forças no Senhor. Reanime as suas forças no Senhor. Ainda há esperança. Parecia que estava tudo perdido, não? Não havia mais jeito. Não havia mais o que fazer. Não havia mais o que fazer. O exército tinha levado todos cativos. Mas o Senhor proveu todas as coisas. E eu quero dizer para você, não foi porque Davi era um guerreiro, não foi porque Davi ele sempre tinha vitória nas suas batalhas, mas foi porque o Senhor foi com Davi e com todo o seu exército. Foi o Senhor que restituiu tudo para aquelas famílias. Ele não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo que deu a vitória àquela família, que trouxe a restituição, que fez o sorriso brotar no rosto de todos aqueles soldados, de Davi, enfim, é o mesmo Deus que fará brotar de novo o sorriso no seu rosto. Talvez você ou sua família tenha sido atacada pelo inimigo que não dorme, e ele tentou de toda maneira destruir, ele tentou de toda maneira deixá-los cativos. Pior coisa é ser cativo do inimigo, ficar dessa maneira. Mas o Senhor é bondoso e Ele pode restaurar, Ele pode libertar,